E eu vou começar usando essa água micelada Garnier para fazer aí toda a limpeza da minha pele, certificar aí que a minha pele esteja realmente limpa e tirei qualquer resíduo que não tenha saído na lavagem. Em seguida eu vou usar esse óleo da Rema para hidratar a minha pele, pois esse passo é muito importante, pois com a pele bem hidratada é garantia de que a maquiagem vai ficar bonita, pois se a pele não estiver hidratada corretamente, a base corre o risco de craquelar e marcar aí nas linhas de expressões. Em seguida eu vou usar essa base da MAC, é uma base mais fluida assim, e eu vou usar em poucas quantidades, com contra-gota mesmo, dessa forma. Em seguida eu vou vir com a Beauty Blender, dando batidinhas e adicionando aí um pouco mais de produto. Dessa forma, eu venho usando com a Beauty Blender, dando batidinhas, deixando a minha pele uniforme, espalhando bastante essa base. Na minha opinião, a Beauty Blender é ótimo, é melhor do que o pincel, porque alguns pincéis acabam deixando a pele riscada. E eu venho também passando aqui no pescoço para que fique aí com acabamento bonito e a pele fique uniforme. E eu venho dando batidinhas e polindo a minha pele, espalhando bastante essa base. Em seguida eu vou usar esses dois corretivos, um corretivo para fazer o contorno e o outro corretivo para fazer a iluminação. O contorno tem a função aí de diminuir visualmente as áreas em que estão sendo contornadas, pois o contorno tem a função de diminuir e dar a ilusão de profundidade. Então, eu venho fazendo aí toda essa parte de contorno, principalmente no nariz, para diminuir visualmente. Em seguida, eu vou vir fazendo um V invertido com a parte de iluminação. A iluminação já é o contrário do contorno. A iluminação tem a função de captar a luz e destacar aí as áreas em que estão sendo iluminadas, ou seja, faz com que essa parte capte luz e dê mais destaque, fique mais saltada. Então eu vou vir com esse pincel chanfrado, esfumando toda a parte em que eu contornei dessa forma. E o contorno ideal é esse aí, que forma aí um 3 na lateral do rosto, pois deixa assim o rosto com uma sombra bonita e um acabamento perfeito, sem ficar muito marcado, como se fosse realmente uma sombra natural do rosto, pois o contorno serve para devolver as sombras naturais que nós temos no rosto. Para esfumar aqui o meu nariz, eu vou usar esse pincel menor, porque eu acho que tem um pouco mais de precisão. E eu venho esfumando todo esse contorno. Venho aqui também esfumando a parte de iluminação. Para selar minha pele, eu vou usar esses dois pós soltos da Rema, um na numeração 44 e o outro é um pó banana. E eu venho aplicando com um pincel para selar toda essa parte em que eu contornei, dessa forma. Em seguida eu vou usar esse pó banana. Esse pó banana é muito bom para quem tem a pele morena a negra, pois ele tem aí um tonzinho de amarelo, que é ideal, pois ele não fica com efeito esbranquiçado e não estoura no flash. Então esse produto é ideal. E eu venho aqui fazendo toda essa linha de contorno para que fique bem marcado. Em seguida eu vou vir com um pó solto também da Rema, no meu tom de pó, e venho aí polindo toda a minha pele, dando acabamento. Em seguida eu vou usar essa pomada de sobrancelha da Anastasia e vou vir com um pincel de precisão, fazendo todo esse contorno na parte de cima e também na parte de baixo.
Em seguida, venho preenchendo toda a parte de dentro, dessa forma. Na frente, eu vou virar o pincel dessa forma e vou vir fazendo alguns risquinhos com um pouco de produto que sobrou, para que esse efeito na frente fique mais natural. Em seguida, eu vou vir fazendo o outro lado da mesma forma. Faço todo o contorno na parte de cima e na parte de baixo e venho preenchendo a parte de dentro. É muito importante a escolha da cor do produto que você vai passar na sobrancelha, pois ainda existem muitas dúvidas e as pessoas acabam errando nesse ponto, pois mesmo que você tenha o cabelo preto e você tenha a pele negra, não é necessário que você use um produto da mesma cor, ou seja, não é necessário que você use o preto. O ideal é que você use um produto na cor marrom escuro, como é o caso dessa pomada da Anastasia que eu estou usando, que é na cor Dark Brown, que fica aí com um efeito bonito e bem suave na sobrancelha. E claro, você pode passar uma ou duas vezes para potencializar essa cor, ou seja, você pode construir camadas e formar um degradê bonito na sobrancelha. E para fazer o recorte da minha sobrancelha, eu vou usar o mesmo corretivo que eu usei para fazer a iluminação. Eu vou passar mesmo com o aplicador e venho com um pincel, fazendo todo esse recorte, fazendo todo esse acabamento. E também já vou aproveitar e descer esse corretivo aqui para minha pálpebra, para que esse corretivo sirva como base de sombra. E venho dando um acabamento, pois eu só vou fazer esse recorte na parte de baixo para que o efeito fique mais natural. Em seguida, eu vou vir com um pó solto, aplicando aqui no alto da sobrancelha e no canto interno e no canto externo do meu olho. Em seguida, eu vou usar essa paleta da Essence. Essa é uma paleta de sombras unitárias, ou seja, você compra as sombras na cor que você deseja e põe dentro dessa paleta e você pode estar mudando aí sempre. E eu venho com um pincel aplicando essa sombra, pigmentando. Em seguida eu venho fazendo movimentos de vai e vem para esfumar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu venho aplicando, depositando essa sombra para que fique bem pigmentada aqui no meu côncavo. Em seguida venho esfumando toda a parte de cima dessa sombra, dessa forma, para que fique aí um acabamento bonito. E para dar aí um pouco mais de profundidade, eu vou usar essa sombra preta também da Essence. Nesse vídeo eu estou usando as sombras apenas da Essence. E eu venho aí com um pincel com uma quantidade mínima de produto, pois o preto mancha muito rápido, então é necessário que ir construindo camadas para que o efeito fique mais bonito e o esfumado fique suave. Em seguida, eu vou vir adicionando mais produto e pigmentando no canto externo do meu olho, para que fique aí com um efeito bem bonito e esse preto fique bem pigmentado. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho com um pincel com pouca quantidade, pigmento no finalzinho aqui do olho e venho esfumando com a mão bem leve para que o efeito fique bonito. O esfumado fique aí com a transição bem bonita. E venho adicionando um pouco mais de cor, pigmentando bastante no canto externo do olho, formando aqui um Vzinho nessa parte lateral. Em seguida, eu vou usar essa sombra prensada, também da Essence, num tom de dourado. E para aplicar essa sombra, eu vou usar esse pincel esponjinha, que pra mim, assim, é o melhor pincel que tem para que se aplique essas sombras que são mais prensadas, mais molhadinhas. Então, o pincel esponjinha pra mim é o ideal, ou pincel esponjinha ou o dedo mesmo, pois outros pincéis que tem aí as cerdas sintéticas acabam esfarelando essa sombra e não fazendo aí
a aplicação como deveria. Então, o pincel esponjinha eu acho ideal. E eu venho também passando essa sombra aqui no canto lacrimal, dessa forma, para que dê aqui a ilusão de que o meu olho é um pouco mais aberto. E vou vir com um pincel do preto, dando aqui acabamento nesse finalzinho para que o degradê fique bem bonito. Em seguida, eu vou usar o mesmo preto que eu usei para fazer aqui, reforçar toda essa marcação, como eu não fiz o recorte do cut crease, para que essa parte fique mais marcada dessa forma. Em seguida, eu vou usar um lápis Kajal preto. Esse meu tá bem pequenininho, já tá bem no finalzinho. E eu venho aqui passando e dando mais destaque aqui para o finalzinho do olho, como eu fiz aí a iluminação na parte da frente, para que dê aí a ilusão de que o olho é um pouquinho mais aberto. Em seguida, eu vou usar essa sombra preta em cima desse lápis preto, para que eu consiga selar esse lápis e faça com que esse lápis não escorra e não saia do lugar, dessa forma. Em seguida, eu vou usar esse mesmo tom de lilás para fazer aqui, esfumar essa parte de baixo, para que fique aí um esfumado bonito nessa parte inferior dos olhos. Dessa forma. Em seguida, eu vou usar a máscara de cílios. Eu vou usar essa máscara de cílios da MAC, porque eu gosto, porque como os meus cílios são bem pequenininhos, esse aplicador é bem preciso na aplicação, pois ele tem um formato que encaixa perfeitamente nos meus cílios, né? Pois o aplicador dele é bem pequeno e eu gosto muito. Em seguida, eu vou usar essa cola da Duo e esses cílios. Esses cílios eu tenho aqui para vender. Quem tiver interesse é só entrar em contato. E eu venho com um pincel fazendo a técnica aí de passar a cola como se fosse um delineador, dessa forma. Aí é necessário que essa cola seque um pouco e fique aí um ponto de ligamento, fique mais ou menos transparente. E eu venho com uma pinça, encaixo os cílios no meio e venho ajeitando as bordas, as laterais desses cílios, dessa forma. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os cílios, encaixar no meio e venho dando acabamento e ajeitando aqui o canto interno e o canto externo desses cílios nas laterais. Pronto, essa forma eu acho bem simples. Em seguida, eu vou vir com a mesma máscara de cílios, passando aqui nos cílios inferiores. E vou usar esse blush da Trend, que tem um tom assim bem bonito. É uma mistura de rosa com lilás, que é ideal aí para pele negra, pois fica com um efeito e um corado bem bonito na pele. Na sequência, eu vou vir com essa paleta de iluminadores da Revolution. E vou usar esse tom mais dourado. E vou vir com um pincel leque, aplicando todo esse iluminador dessa forma, para que a minha pele fique bem iluminada. Vou vir também aplicando aqui no nariz, na parte de cima, na testa, para que quando eu me movimente, esse iluminado apareça. Vou vir com um pincel esponjinha. Vou pegar o mesmo tom que eu usei e vou aplicar aqui. Vou iluminar abaixo das minhas sobrancelhas, no ponto alto, dessa forma. Em seguida, eu vou usar esse batom, é um batom gloss. E vou virar esse batom do outro lado, que é a parte de gloss, e vou aplicar esse gloss concentrando na parte do meio da minha boca para que fique aí um efeito de iluminado e um glow bem bonito.